Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É uma alegria poder estar com vocês esse final de semana, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pedindo ao Senhor que nos ajude ainda mais, para que através do meio eletrônico possa chegar até o seu coração e anunciar uma palavra que nos ilumina nesse final de semana, onde nós, já chegando ao final do tempo da Páscoa, celebramos a festa solene da Ascensão do Senhor. Também nesse domingo da Ascensão do Senhor, caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos também o Dia Mundial das Comunicações. Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é o único dia criado pelo Concílio Vaticano II, há mais de 50 anos atrás, num dos dois primeiros documentos que saíram do Concílio Vaticano II. Saíram dois primeiros documentos, um deles é sobre a comunicação, o Intermirifica. Também nessa semana nós iniciamos a semana de preparação para Pentecostes. Em alguns lugares também tem novena de Pentecostes, começada na última quinta-feira, ou então começa a semana de Pentecostes agora, preparando a festa de Pentecostes, que vai depois culminar com a vigília de Pentecostes, o sábado, e depois com o dia e a festa do Espírito Santo, no próximo domingo. Também nessa semana nós temos a semana de oração pela unidade dos cristãos. Nós sabemos que há uma diferença de comemoração. No hemisfério norte se comemora a semana de oração pela unidade dos cristãos, na semana que antecede a festa de São Paulo, da conversão de São Paulo, que é 25 de janeiro. No hemisfério sul, nós a celebramos nessa semana que antecede Pentecostes. Então, a reflexão e a oração pela união dos cristãos que nós somos chamados a viver. Cada um desses temas, meus irmãos e irmãs, tem muito a falar para cada um de nós. É o que nós que utilizamos os meios de comunicação temos que agradecer a Deus justamente pelo Concílio Vaticano II, que emitiu um dos seus dois primeiros documentos sobre a comunicação, abriu praticamente os documentos do concílio com a comunicação. E o tema que o Papa Francisco coloca para esse ano é, claro, não podia ser diferente, é sobre a misericórdia. Comunicação e misericórdia, um encontro fecundo. E vai lembrar da importância de fazermos uma comunicação em que transpareça a misericórdia e o amor de Deus. Ora, meus irmãos e irmãs, o texto que deve ser depois estudado, aprofundado, justamente pelas nossas comunidades, especialmente pela pastoral da comunicação, deve ser uma oportunidade de vermos como é que a gente pode fazer da comunicação esse grande anúncio da misericórdia. Ele lembra aqui o Papa, como filhos de Deus, somos chamados a comunicar com todos sem exclusão. Particularmente próprio da linguagem e das ações da Igreja é transmitir misericórdia, para tocar o coração das pessoas e sustentá-las no caminho rumo à plenitude daquela vida que Jesus Cristo, enviado pelo Pai, veio trazer a todos. Portanto, o 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais fala da nossa responsabilidade, justamente, de trabalhar o tema da misericórdia. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, comunicação é o que nós vemos também aparecer com muita clareza hoje na liturgia da Ascensão do Senhor que celebramos. É a palavra do Senhor que nos envia nessa missão. No Evangelho que nós temos hoje de Lucas 24, depois de Jesus esclarecer, falar tudo mais, ele vai dizer justamente que no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que o Pai prometeu, etc, etc. Né? Ou seja, Jesus que nos envia a proclamar a boa notícia, a boa nova, o Evangelho a todas as pessoas. A mesma coisa, meus irmãos e irmãs, nos Atos dos Apóstolos, leitura primeira, justamente ele vai lembrar isso também, né? Ou seja, recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis, né, minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o testamento de Jesus, antes de subir aos céus, como nós celebramos a Ascensão do Senhor,
né, onde está sentado à direita do Pai, é enviar a igreja para ser sua testemunha, para anunciar Jesus Cristo, anunciar a boa notícia às pessoas, a salvação que o Senhor nos concedeu em seu Filho Jesus Cristo. Ora, meus irmãos e irmãs, a igreja vive para evangelizar. Nós somos chamados a anunciar o Evangelho, a testemunhá-lo. Claro que em diálogo com a sociedade, respeitando a diversidade, mas com essa convicção que nós não temos outro jeito de viver a não ser anunciando o Evangelho. É a nossa vida. E assim como nós anunciamos pelo testemunho da vida, e nós temos tantos belos exemplos, nós vamos ter esse ano a canonização da Madre Teresa de Calcutá em setembro, por exemplo, e tantos outros que a cada dia a igreja coloca nos altares para serem exemplo de pessoas que testemunham o Evangelho. Mas todos nós somos chamados a testemunhá-lo. Mas do outro lado também, meus irmãos e irmãs, também anunciar, né, com a nossa boca, com a pregação, como no passado se anunciava também com as pinturas, com a arquitetura, com a música. Hoje nós temos os meios eletrônicos de comunicação, que estamos utilizando inclusive agora, mas também já as mídias sociais. Nós somos chamados realmente a testemunhar que uma nova vida e um novo mundo é possível em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que é toda essa busca desenfreada, muitas vezes, de um novo tempo, ela para os cristãos é com certeza a que passa por Jesus Cristo, aqueles que creem e o anunciam como vida para o mundo. Essa é a nossa missão, de evangelizar. E por isso mesmo, nós utilizamos os meios de comunicação, os mais antigos e os mais novos, os modernos meios, mídias sociais. E o Papa Francisco lembra que nós somos chamados a utilizar os meios de comunicação, anunciando a misericórdia e também com misericórdia. Porque muitas vezes o meio de comunicação é um poder que acaba massacrando as pessoas e não levando pessoas a experimentar esse amor de Deus e a misericórdia uns para com os outros. Em todo caso, todos são chamados a aproveitar esse tempo agora, nessa semana, onde temos várias semanas que se sobrepõem, tem semana de comunicação, semana de Pentecostes, a semana também de oração pela unidade dos cristãos, para poder ver essa necessidade de termos de anunciar o Evangelho. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, esse domingo da Ascensão nos fala daquilo que aparece com muita clareza na palavra de Deus, não é? Aqui na leitura dos Atos dos Apóstolos, depois de Lucas colocar que narrou tudo no seu Evangelho, fala dos 40 dias após a ressurreição, fala das orientações de Jesus aos seus discípulos, não é? Do esclarecimento e do aprofundamento das coisas todas. Aí então, depois de dizer tudo isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Nós escutamos no Evangelho também a mesma coisa, meus irmãos e irmãs. Ou seja, Jesus fala: permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto, da ação do Espírito Santo. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia, ali ergueu as mãos e abençoou-os. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Essa festa que nós celebramos hoje, festa da Ascensão do Senhor, o Verbo que se fez carne veio morar no meio de nós, assumiu a nossa carne. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, com a sua ressurreição mostrou a vida gloriosa. E justamente a carne gloriosa, a vida gloriosa está no céu, junto de Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, que aí, subindo aos céus, justamente nos mostra que esse é o nosso caminho, essa é a nossa direção. Porém, enquanto nós estamos aqui, temos uma missão de continuar anunciando o Evangelho, proclamando a palavra de Deus aos irmãos e irmãs. Mas justamente o Senhor que está no céu está presente no meio de nós, em todos os lugares
em cada coração que acolhe, que o aceita na sua própria vida. A ascensão do Senhor, portanto, é essa experiência de uma presença do Senhor pela ação do seu Espírito no coração de cada um de nós, na vida da igreja, na caminhada da igreja. Quando nós dizemos o Senhor esteja convosco, a nossa resposta para nós, Ele está no meio de nós. Ou seja, aquele que sempre existiu, o Verbo eterno, que estava no seio do Pai, se encarnou, veio morar no meio de nós historicamente, e agora, com a sua morte e ressurreição, Ele vence a morte, vence o pecado e continua presente no meio de nós, de uma maneira nova, e ao mesmo tempo que está à direita do Pai. A ascensão celebra esse mistério que nós rezamos na profissão de fé. Subiu aos céus, está sendo dito de Deus nosso Pai, quando rezamos na nossa profissão de fé. E que tem muito a ver, meus irmãos e irmãs, com a direção da nossa vida, para onde é que nós caminhamos. A segunda leitura, pode ser duas leituras, tanto a carta de São Paulo aos Efésios, como a carta aos Hebreus, opcional nesse domingo da Ascensão, não é? E, ao mesmo tempo, as leituras falam um pouco desse mesmo aspecto, ou seja, a leitura da carta de São Paulo aos Efésios fala justamente desse aspecto, que ele se manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus. Bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, e não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Falando justamente no mesmo aspecto daquele que está sentado à direita do Pai. E a outra possibilidade da segunda leitura é a carta aos Hebreus, justamente que fala que Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas no próprio céu, justamente a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor, né? Ou seja, aquele que vai falar em nosso nome, que leva a nós o perdão dos nossos pecados, né? E aí fala então, sendo assim, irmãos, temos plena liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele nos abriu um caminho novo e vivo, através da cortina, através da sua humanidade. Temos um grande sacerdote constituído, né, para nós sobre a casa de Deus, não é? Aproximemo-nos, portanto. Portanto, a palavra de Deus hoje, meus irmãos e irmãs, é essa oportunidade de contemplarmos aquele que volta ao Pai, ao mesmo tempo está no meio de nós e nos indica o caminho, abrindo para nós o caminho para a eternidade. Eu lembrava a vocês que esse é o domingo da Ascensão, onde Jesus dá essa missão da igreja continuar a sua obra de evangelização. É também o Dia Mundial das Comunicações, 50º Dia Mundial das Comunicações. E nós começamos também hoje a preparação para Pentecostes, mas também a semana de oração pela unidade dos cristãos. Nesse ano, a semana de oração pela unidade cristã tem como tema da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, chamados e chamadas a proclamar os altos feitos do Senhor. Que na semana cheia de tantos acontecimentos, seja a semana de comunicação, seja a semana de preparação para Pentecostes, seja a semana de oração pela unidade dos cristãos, pela unidade cristã, como é colocada hoje, nós possamos, meus irmãos e irmãs, viver a nossa vida de fé, contemplando o Senhor que está à direita do Pai, nos mostra qual que é o nosso destino final e, ao mesmo tempo, sua presença no meio de nós, que é a nossa vida. Que nós, assim, vivamos no dia a dia da nossa existência, da nossa caminhada. Portanto, meus irmãos e irmãs, são muitos acontecimentos que nós somos chamados a viver e a proclamar e a aprofundar. Nós saibamos aproveitar da liturgia e desse tempo propício, nesse mês de maio, mês de Maria, para assim viver. E assim pedir ao Senhor que nos faça cada vez mais pessoas que acolhem essa boa notícia, anunciam essa boa notícia a todos e a proclamam nas diversas formas. Pelo testemunho, pela palavra, pelos meios de comunicação, no diálogo com os outros cristãos, na preocupação cada vez mais de ter o coração aberto para acolher o grande dom, a grande comunicação do Senhor conosco, que é a ação do Espírito Santo, que transforma, que renova nossas vidas, que renova o mundo.
Que Deus abençoe e proteja a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.